Boa tarde, professores e professoras, oristas, professores da Atom. Espero que estejam todos hoje aqui conosco, os nossos gestores, coordenadores também. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Eu sou a Laíse de Barros. Hoje estou na gerência da Academia de Talentos Formação Docente. Eu sou uma mulher branca, uso óculos de armação escura, tenho cabelos e olhos castanhos. Hoje estou com uma blusa branca e atrás na minha tela de fundo um KV, né, que a gente chama uma identidade visual do antessala docente. Hoje nós estamos aqui com a nossa equipe a postos para ajudar vocês, professor Homero Nunes Pereira, professora Daniele de Oliveira, que vão nos ajudar aqui na medida do possível, das perguntas, das dúvidas, e estamos muito bem representados no design curricular pela queridíssima Priscila Carvalho e a queridíssima Camila Cavalcante Farias. Essas duas baianas, com essa energia maravilhosa de Salvador, vêm trazer para vocês o projeto Como Eu Aprendo. Contar que projeto é esse, qual é o cronograma, qual é o objetivo, a importância de vocês participarem. Então, nós vamos ouvi-las e esclarecer todas as nossas dúvidas e engrandecer esse projeto que está chegando, um projeto novo, inovador, que vai nos ajudar muito com as nossas evidências acadêmicas. Então, querida Priscila, eu acho que é você que vai começar esse bate-papo, então, um prazer ter você aqui conosco. O prazer é todo meu, Laís, e todo o time da formação docente. É um privilégio estar aqui com vocês na antessala docente, com tanta gente bacana que faz acontecer aqui na nossa querida Ânima. E hoje a gente vai falar de um tema especial, que é o projeto Como Eu Aprendo. Mas antes eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, castanho claro, com algumas luzes, olhos meio esverdeados, azeitonados. É, e estou com um background da modelagem e aprendizagem e com uma blusa jeans, né? Meio azul, meio jeans. E estou aqui com minha querida companheira, incansável, e tão potente que é a Camila, para a gente apresentar para vocês o Como Eu Aprendo. Mas para começar, eu vou passar a palavra para a Camila se apresentar e apresentar um pouco da nossa área. Camis, com você. Oi, gente, boa tarde. Obrigada, Pri. Obrigada, Lai, pelo Baiana. Amei. É isso mesmo, essa energia. Eu sempre falo, né? Eu tô falando da melhor cidade do Brasil. Não sei vocês, mas aqui é a melhor cidade. Estamos debaixo de chuva hoje, mas continua belíssima e potente nossa Salvador, primeira capital. Queridos, agradecer o convite aqui da Laís, da Daniele, do Homero, e de toda a equipe da formação docente. A gente vem chegando para falar um pouquinho sobre como eu aprendo. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelos claros também, loiros, olhos claros. E também estou usando na minha identidade aqui no digital um KV da modelagem e aprendizagem, que é esse lugar de onde falamos. Né? Pensando aqui no organograma, eu e a Priscila fazemos parte da equipe, do time de professores, de docentes, de pesquisadores da educação que estão na labuta pensando sobre como auxiliar o trabalho docente, as experiências de aprendizagem em sala de aula. E aí, capitaneando essa equipe, nós temos o queridíssimo professor Rodrigo Alves, na sequência dele, a talentosíssima nossa gerente, nossa líder de coração imenso, professora Fabíola Gílio. E aí, na sequência, todos esses professores e educadores aqui do ecossistema que fazem parte da modelagem e aprendizagem, que tem um objetivo, que tem essa missão
de pensar as experiências de aprendizagem a partir desse novo caminhar que a gente está construindo para o nosso E2A, para o nosso currículo e, portanto, para todo o ecossistema, né? Então, professora Vânia, professor Flávio Calado, o Léo, que é o nosso desenvolvedor, e além de todos esses, gente, a gente também tem os professores TIs, da modelagem e aprendizagem, que estão espalhados por todas as marcas, que estão aí nos campi das nossas universidades e que também são esse braço forte e acolhedor no que diz respeito à defesa do nosso currículo, tá? E quiser passar. Obrigada, Mila, por apresentar nosso time tão bem. E, gente, para começar nosso antessala de hoje, que visa trazer um pouco do que é, explicar melhor, né, e tirar todas as dúvidas do que é o nosso projeto Como Eu Aprendo, a gente queria fazer um breve contexto, né, do currículo por competências. Então, a gente entende que hoje nós vivemos um tempo no ensino superior que não cabe mais focar, há muito tempo não cabe, né, focar nos conteúdos e apenas no que acontece na sala de aula. A gente entende que para mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes que são as competências que nós desejamos mobilizar nos nossos estudantes, nós precisamos ir além do conteúdo ensinado na sala de aula e focar nas competências tão importantes para o nosso aluno saber o que fazer com o que ele aprende. E partindo desse princípio e entendendo a importância de valorizar um currículo por competência e tudo aquilo que o estudante é capaz de fazer e que ele já faz em todo o bastidor, né, até realizar uma prova ou para estar numa sala de aula, ele também é estimulado a ter um papel ativo em todo esse processo para desenvolver competências não só técnicas, mas principalmente as competências soft skills, né, as competências comportamentais, as habilidades socioemocionais, e para que a gente consiga atingir, conhecer um pouco do que os nossos estudantes fazem, né, em toda a trajetória deles, como eles vivem a universidade e tudo que ela o provoca e o proporciona, a gente também precisa entender que a gente precisa trazer uma evidência, né, evidenciar mais todo o percurso deste aluno. Então, a gente quer conhecer melhor o que o aluno, como nossos alunos aprendem e demonstrar isso de maneira organizada, sistematizada, não só para todos nós, professores, por exemplo, eu tenho muita curiosidade em conhecer como tem sido o percurso dos meus estudantes ao longo de cada UC, mas também é importante que a gente tenha isso de forma organizada e sistematizada para evidenciar para algumas visitas do MEC, para atendermos algumas questões regulatórias, e principalmente porque a gente entende que as experiências acadêmicas que extrapolam a sala de aula, ela precisa ser incentivada e precisa virar uma cultura no nosso ecossistema. Então, para isso, a partir desse breve contexto, a gente quer apresentar para vocês o Como Eu Aprendo. Mila, conta para a gente o que é o projeto e quais são os objetivos que nós gostaríamos de atingir com esse projeto. Maravilha, Pri. Pessoal, então, tendo esse contexto, né? Temos um currículo por competência, e sim, somos um grupo de universidades, 18, mais de 350 mil estudantes espalhados pelo Brasil, somos o quarto maior grupo educacional, temos uma responsabilidade social profunda com o nosso país. E pensar sobre isso é pensar também como comprovamos as competências que provocamos ou que desejamos provocar nos nossos estudantes. Como é que esse currículo, que afirmamos ser integrado, voltado para as competências, como é que nós, né? E estamos aqui entre professores, pesquisadores, uma coisa que a gente tem que fazer é comprovação, no sentido de dar base epistemológica, conceitual para esse currículo. Assim ele se torna vivo, né? Como é que a gente traduz isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Claro que a universidade, por ser um serviço, a educação, por ser um serviço regulador, né, regulado pelo nosso Ministério da Educação, ele precisa ter os seus sotaques, seus repertórios, as suas linguagens próprias para exercer essa comprovação. Então, como eu aprendo, é apenas uma possibilidade, na qual a Ânima
entende ser necessário investir agora nesse processo de construção de uma cultura para o registro de aprendizagem, tá? Então, o Como Eu Aprendo, basicamente, é um projeto de escuta, que nós, enquanto ecossistema, a gente construa um espaço em que o estudante, pelo Life, ele se aproprie cada vez mais dessa ambiência digital proprietária, que é o Life, né? Tem muitas universidades que não têm um ambiente proprietário de aprendizagem. Nós temos nosso próprio AVA, né? Muitas universidades condicionam isso a um fornecedor externo, a Anima não. Então, a gente tem o nosso Life, que tem, claro, né? A gente sabe seus desafios, mas todo semestre tem melhoria, né? A gente viu agora as últimas melhorias do sistema. Então, agora no Life, a gente também inseriu o Como Eu Aprendo, que está começando, tá? A gente tem que ter essa noção que ele se inicia em 25.1 e tende a ganhar mais musculatura cada vez que a gente se apropriar mais dele. E para se apropriar mais dele, a gente precisa entender que é um projeto em que a gente quer se olhar, se perceber enquanto ecossistema. Então, é quase que um jogo lúdico de espelhos para que a gente consiga construir uma linguagem própria e perceber como esses jovens estão construindo ativamente seu processo de aprendizagem. Se a gente não é mais aquele ensino disciplinar, como a Pri colocou ali na contextualização, nós precisamos ser um ensino integrado em que o estudante tem autonomia na própria construção do seu saber. Como é que a gente registra isso? Então, é uma iniciativa, claro que a gente vai ter outras formas de comprovação regulatória, Como Eu Aprendo não é um espaço propriamente para isso, mas principalmente para a gente criar um ambiente onde a gente se observe enquanto ecossistema e veja como os nossos estudantes, e eles próprios se veem, né? Como eles próprios estão aprendendo. Então, já essa ação de subir os seus registros pelo Life, ele já tem ali já vai criando uma competência, uma habilidade em que ele percebe a forma como ele está aprendendo. Qual é a responsabilidade, qual é a minha responsabilidade no meu processo de aprendizagem? Então, essa provocação que o projeto quer fornecer, provocar nos nossos estudantes. E aí a gente colocou aqui 4 objetivos, que seria, primeiro, estimular a reflexão de como se aprende, né? Promover o protagonismo estudantil, esse estudante ele se sentir apropriado, dono do seu processo, ele sai daquela ação passiva de que nós, professores, vamos lá, entregamos algum conteúdo e ele apenas absorve, pelo contrário, ele tem que andar com as próprias pernas, no sentido de fazer interlocuções hipertextuais sobre os conteúdos que a gente compartilha com ele, né? Ele devolve isso na forma de visitas técnicas, entrevistas, organização dos grupos para realizar. Tem um foco importante aqui na A3, tá? Mas não é somente olhando para a A3. O Como Eu Aprendo, ele está também em todo o processo do semestre, nas experiências que esses estudantes promovem e estimula e são estimulados a promover para a construção do seu conhecimento, tá? E, obviamente, criar a cultura de registro das experiências. Nós vivemos uma sociedade híbrida, nessa constante interlocução entre presencial e digital. A gente precisa ter esses registros para que a gente consiga se observar mesmo como ecossistema, né? Um grupo tão grande, um dos nossos principais desafios é o nosso tamanho. Então, como é que a gente se conecta, como é que a gente se conversa, como é que a gente respeita as regionalidades, as especificidades das pontas, das escolas, dos nossos estudantes. Então, a ideia é, alguns spoilers, já pedindo permissão, viu, Pri? Já estou aqui contando os nossos sonhos para o projeto, mas a ideia é que depois, quem sabe a gente não consegue construir um espaço em que a gente tenha uma participação de professores, estudantes numa amostra geral nacional do Como Eu Aprendo. Por isso que o projeto ele nasce interligado à Expo Anima, que não é uma ação geral, que não acontece em todas as unidades, em todas as nossas universidades e escolas, mas em alguma delas sim. Então, ao final do semestre, as escolas organizam um seminário geral, né, em que os alunos apresentam seus resultados dia 3, é super
bacana, tem a São Judas realiza fortemente já há um tempo, historicamente. Então, quem sabe o Como Eu Aprendo também não invade, não se acopla ao Expo Anime, e a gente consegue ganhar mais musculatura e criar essa cultura, tá? Então, esses seriam os nossos objetivos. Para ilustrar ainda mais o projeto, na sequência a gente trouxe um videozinho. A gente vai colocar o link aqui depois no material do Antesala, para que vocês possam assistir, quem estiver só aí na escuta, mas a gente trouxe um videozinho aqui para a gente observar isso que eu estou falando. Obrigada. Olá, estudante! Você já parou para pensar como as redes sociais nos permitem compartilhar cada momento especial de nossas vidas? Seja uma foto de um café com amigos, uma viagem inesquecível ou até mesmo um novo hobby, estamos constantemente registrando e dividindo nossas experiências com o mundo. Que tal trazer essa energia para a sua vida acadêmica? A A3, que propõe uma postura ativa na construção do conhecimento, é perfeita para isso. Estudar na biblioteca, trocar ideias com colegas, participar de eventos e usar os laboratórios são experiências que enriquecem nosso aprendizado. Queremos que seu projeto final reflita sua jornada universitária, conectada com suas vivências e o mundo ao seu redor. Pensando nisso, no YouLife, dentro de cada UC, você vai encontrar a seção Como Eu Aprendo, que é o lugar para você registrar e compartilhar essas experiências acadêmicas. Confira agora mesmo o conteúdo, com ideias do que você pode postar. Já tem um modelo para você montar o seu próprio registro. Tudo o que tem a fazer é baixar e ir inserindo seu conteúdo. Preencha com seu nome, RA, instituição e curso. Depois, à medida que seu projeto de A3 vai avançando, em cada slide, insira uma foto ou link de vídeo. Coloque também uma legenda para a gente saber mais. O que você estava fazendo na foto ou no vídeo? Ou o que você aprendeu? Você decide sobre o que quer compartilhar com a gente. Importante ressaltar que há 2 momentos para você compartilhar o seu registro. Atente-se para as datas. Quando estiver pronto, basta enviar, no mesmo lugar onde baixou o modelo. E aí, tá esperando o que para registrar? Estamos ansiosos para ver como você aprende. Então, vejam, gente, que a gente já passou uma primeira data de entrega, né, dia 30/4. A gente tem uma próxima data, dia 13 de junho. A gente, enfim, por questões burocráticas mesmo, de uma organização tão grande como a nossa, a gente precisou descer o projeto, acabou que ele atrasou no lançamento e a gente lançou ele agora, no finalzinho ali, né, de março, abril, já chegando em maio. A gente sabe que na agenda docente, né, somos todos professores aqui, isso talvez crie pode criar uma ansiedade, tanto em nós como também nos estudantes, mas não é para ter esse espírito. Tem 2 datas de entrega, não é obrigatório, uma questão sine qua non, se não mandar o Como Eu Aprendo, não passa, não, você não é isso. Quem quiser participar por hora, a gente está construindo o caminho. A ideia é que a gente vá se contaminando, se contagiando, e esse engajamento ele vai nos tomando, tá? E para isso acontecer, a gente sabe que é na sala de aula, ali no momento que a gente está com os nossos estudantes, que o afeto acontece, que a aprendizagem genuína ela se realiza. Então, a gente pede, né, encarecidamente, que todos nós tenhamos, que a gente aprenda mais com o projeto e que a gente estimule os nossos estudantes, tá? Lembrando sempre que a gente a gente teve todo o acompanhamento institucional da Anime, do jurídico da Anima também, em relação à proteção de dados desses estudantes. Eles estão protegidos pela LGPD, não há uso externo disso. Uma vez, caso haja, a gente vai entrar em contato com a coordenação, com os gerentes acadêmicos, com todo o aparato acadêmico, né, em contato com os estudantes, para que, caso haja necessidade, a gente pense sobre as autorizações, enfim, a gente acione os donos das imagens, que são os estudantes, tá? Mas a ideia é a gente criar um repositório. Se a gente pensar, o Life já é um repositório, né? Quando a gente vai encaminhar qualquer documento para as nossas turmas, a gente primeiro envia para o Life, que encaminha isso para as turmas. Então, agora a gente está
pensando no Life também como um repositório dessas imagens, desses registros, por hora, fotos e vídeos, que falem sobre como os estudantes estão aprendendo, tá? E quais são as artimanhas, as estratégias deles próprios para aprender. E Camila, já está chegando muitos exemplos de boas práticas no Como Eu Aprendo, tá? Por exemplo, gente, professores que já estavam ali articulados no seu movimento de construção da A3, uma das etapas era a entrevista com um profissional do mercado, onde ele precisava fazer todo um roteiro e fazer uma entrevista mapeando alguns temas importantes para você. E aí os professores aproveitaram esse momento para pedir registros e que o aluno componha esse portfólio do Como Eu Aprendo. Então, é importante que nós chegue para a nossa turma estimulando que isso aconteça, e não precisa só ser relacionado à etapa da 3. Quando eu encaminho e direciono e estimulo que minha turma vá participar de um evento externo que tem a ver com a minha UC, quando eu encaminho para alguma prática de laboratório com algum monitor, eu também posso pedir um registro, né, para que isso componha o portfólio do aluno. Quando, por acaso, eu peço um mapeamento, por exemplo, de competências no entorno, ou até próprio no pátio da faculdade, uma atividade que eles façam de uma aula para outra, eu também posso solicitar que eles façam esse registro para a gente entender como é que tem acontecido esses movimentos e para estimular que o aluno sistematize também essas evidências que têm uma legitimidade maior, né, gente, quando chega do próprio estudante. Então, eu já recebi várias práticas interessantes que já estavam ali no escopo que todos nós já fazemos, né, nas nossas A3, nos nossos dias de sala de aula, que é estimular o aluno a buscar, a investigar, a pesquisar, a estar em contato com o mundo real, a conectar tudo aquilo que a gente traz de discussão na sala de aula, que isso seja extrapole, né, a sala de aula e seja debatido e investigado pelo aluno. Então, quando ele se reúne com um grupo para construir um trabalho numa biblioteca, quando ele vai participar de eventos, quando ele vai para a comunidade, então isso pode ser explorado em diversos aspectos. Lembrando, gente, que todos esses registros são de práticas que o aluno tem esse papel ativo e protagonista nessa construção das experiências de aprendizagem. Então, antes de avançar, eu queria propor aqui, Mila, o momento quiz. Vamos para o momento quiz agora? Vamos nessa. Porque se a não gente tiver sabe momento quiz, não é você, né, Pri? Maravilhosa, sempre com alguma dinâmica. Acho ótimo. Vamos para o momento quiz. A gente sabe que todo projeto novo gera algum tipo. Será que é obrigatório nota? Será que eu preciso registrar o que acontece na minha aula? Será? Tantas dúvidas, né? Que nem sempre estão claras. Então, a gente aproveitou para fazer um momento quiz para que vocês possam nos dizer um pouquinho o que é que vocês já entenderam, o que é que compõe o nosso projeto Como Eu Aprendo. Vou colocar aqui no chat também o link do quiz, que ainda não está ativo, só um instante. Quem puder conectar, por favor, já entra aí no Mentimeter, nesse link que está no chat, para participar desse momento quiz. Ó, já tem gente aqui online, deixa eu aproveitar para compartilhar minha tela. Tá chegando, gente. Ó, já tem um monte de players on. Vamos começar? Até a vinheta, viu, Romero? Esse quiz. Sim, E aí, todos já entraram? Podemos começar? acho que sim, Pri. Vamos nessa. Pergunta número 1. Mito ou verdade? No projeto Como Eu Aprendo, devo estimular que meus estudantes registrem momentos da aula presencial? Mito ou verdade, galera? Não é pegadinha não, hein? Tempo acabando, vamos lá. 4, 3, 2... Fim.
A maioria colocou que era verdade. Olha, Mila, foi bom a gente ter trazido esse quiz, hein? Gente, apesar da gente né, entender que é o momento da aula presencial que deve ser registrado no Como Eu Aprendo, na verdade não é o momento da gente registrar o que a gente faz em sala de aula, né? A gente faz metodologias ativas, discussões. Aquele momento de aula é muito importante e leva experiências de aprendizado para os nossos estudantes. Mas o Como Eu Aprendo, a gente deve estimular que os alunos registrem aqueles outros momentos que eles fazem fora do horário da aula com o professor. Quando ele vai fazer vai ter um momento com o monitor, quando ele vai para um laboratório guiado com o monitor, quando ele vai fazer o A3 dele com um grupo, quando ele vai fazer algum tipo de sala de aula invertida, sabe? A gente passa alguma atividade para casa, para ele entrevistar alguém. Então, não é a aula, tá? Então, primeiro esclarecimento feito, não é o momento da minha aula. E sim, todas as outras experiências que que os alunos vivenciam, estimulados por mim, né? É importante que o professor estimule, sugira, que o aluno tenha como prática. Então, parabéns aos 4 que marcaram certinho, mas parecia pegadinha. Então, tá perdoado quem marcou, verdade. Então, são momentos presenciais, mas não da aula, ok? Tranquilo até aqui? Vamos para a próxima? Vamos sim, Pri. Deixa eu só te pedir, talvez, para baixar um pouquinho o áudio da musiquinha, porque talvez a gente... Eu não tô ouvindo a música, Mila. A gente tá. Então, talvez tenta... Deixa eu ver se... opção aí pra... Tô com medo de interromper. Tô com medo de interromper o quiz. Só umas 2 perguntas. É porque a gente tá realmente... A gente não te ouve. Só se você falar um pouquinho mais alto. Pergunta número 2. César na frente, Gasper, Marcelo e Jeff liderando aí. Me escutam melhor? Sim. A musiquinha tá sobrepondo o áudio. Peraí, gente, deixa eu tentar então reduzir aqui só um instante. Aí, pronto. Mas eu acho que Mila, parou de... Interrompeu, gente? Sua tela parece congelada, né? Isso. A tela do quiz. E agora? Igual. Igual. Vamos lá? O áudio continua? Não, o áudio não. Maravilha. Então vamos para a questão número 2. No projeto Como Eu Aprendo, o papel do professor é acompanhar os alunos nas atividades externas? Verdade ou mito? Tan, 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 tan. Tempo encerrando. 3, 2, 1. Mito! Então, gente, ao contrário do que alguns pensam, o professor não precisa estar na biblioteca, não precisa necessariamente estar no evento que recomendou que a turma fosse, não precisa estar na hora da entrevista com o profissional, na hora do uso de um laboratório com monitor ou com alguém do laboratório. Lembrando que não é o registro das atividades que o professor acompanha em sala de aula presencial, tá? Então, a presença do professor não necessariamente acompanhar. Se o professor quiser ir, estar, ok, mas ele não é o papel fundamental dele. Ele precisa estimular que os alunos façam essas atividades. Vamos nessa para a próxima? Vamos. Agora, Pri, a gente não tá vendo sua tela, tá? A gente tá ainda na tela 1 de 4. Talvez você descompartilhar e compartilhar de novo, volte. Será que a Pri caiu? Parece que travou, não? Acho que ela travou. Tu travou, né? E ela só ela tá com acesso do
mas eu posso aqui adiantar a terceira e a gente pode ir colocando no chat. Deixa eu ver se ela volta. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, gente. E aí a gente diz se é mito ou verdade, pode ser no chat. No projeto Como Eu Aprendo, o papel do professor é estimular os alunos a realizar pesquisa, participar de eventos, vincular com etapas da A3, etc. Aí, essa ficou fácil, né? Depois de 2 mitos, a gente vem com uma verdade. É esse o papel do Como Eu Aprendo, tá? Não tem obrigatoriedade de vincular a nota, é um estímulo. A ideia é que a gente estimule os estudantes que registrem seus processos de aprendizagem extra-classe, fora da sala, de aula, tá? Então, nosso papel é estimular. Claro, né, aqueles que quiserem vincular a nota da A3, as etapas da A3, maravilha, não há impeditivo, mas não é uma questão obrigatória, tá bom? Então, o projeto Como Eu Aprendo está lá no Live, tem um campozinho, caso o professor, a professora queira colocar uma pontuação, depois precisa fazer, né, toda a contabilidade para o campo final de A3, mas não é obrigatório, tá bom? E vamos, acho que tem mais um, vou colocar aqui no chat também. No projeto Como Eu Aprendo, o professor deve atribuir nota ao registro do aluno. Gente, eu sou a Ariana, eu já antecipei a resposta na minha fala anterior. Ai, mas é isso mesmo, vocês estão prestando atenção. É exatamente isso, mito. Puro mito, tá? Não é obrigatório. A gente não quer, nenhum momento, amigos, estamos aqui entre professores, entre colegas de profissão. Queremos auxiliar o trabalho docente, sabe? Para que a gente consiga fazer os nossos registros, mas a gente não quer colocar mais uma demanda para os professores, para as nossas professoras, porque a gente sabe que a gente já tem bastante demanda, né? Com tantas turmas, com tantos alunos, precisamos nos aprimorar tanto nas questões do ensino digital, do ensino por competência. Então, como eu aprendo, não tem essa obrigatoriedade de vinculação de nota, tá? É mesmo um pedido para que a gente ganhe musculatura no projeto a partir do estímulo ali na sala de aula com os nossos estudantes. Tudo bem? Vou colocar aqui, vou compartilhar agora o nosso PPT, que a Pri estava compartilhando. Deixa eu só. Aí. Acho que você já vem a minha tela. Confere? Sim, Mila. Pronto. Obrigada, Laís. Então, a ideia, gente, o projeto não vai parar por aqui, tá? Esse é o primeiro movimento dele, é o primeiro passinho. E aí a gente conta com vocês até para uma escuta ativa ao final do semestre, no Sala Mais de 25.2, a gente vai estar lá com o projeto Como Eu Aprendo, para a gente ter uma escuta sobre como é que vocês perceberam o projeto, como é que a gente avança com ele, quais estratégias de engajamento vocês acreditam que seriam mais interessantes para os nossos alunos, para nós, professores, né? Como é que isso pode estar mais vinculado ao nosso cotidiano, para que a gente construa junto o projeto, tá? Então, não é uma ação que para por aqui, ela está começando. A gente vai criar mais mecanismos de engajamento para que essa cultura ela seja realmente incorporada por todos nós no nosso cotidiano e que ela nos auxilie até no nosso repertório, né? Imagina a gente conseguir observar estudantes da mesma unidade curricular em outra instituição, como é que eles estão se articulando nessa aprendizagem, qual foi os estímulos que esses professores deram, que outros professores colegas deram para esses alunos. Então, tudo isso nos ajuda para que a gente mesmo crie nossos repertórios nesse processo de ensino e aprendizagem, tá?
E aí, abra um pouquinho aqui para perguntas, para quem tiver. A gente tem aí, acho que 10 minutinhos. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, mesa aberta, ouvidos atentos e lápis na mão para anotar tudo que vocês puderem e quiserem falar. Eba, já tem mãozinha. Professora Sádia. Oi, professora. Ih, acho que a gente não te ouve. Não. Mas estava bloqueado o áudio, por isso. Agora É foi. Chádia. Então, a Oh, minha perdão, dúvida é a Chádia. seguinte, Chádia. Eu, na verdade, eu acabei estimulando os alunos por meio dos líderes de turma, né? Porque eles estavam lá me questionando se tinha que fazer individual, tinha que fazer em grupo, né? E como eu não estava entendendo ainda muito bem, eu disse, ó, gente, façam em grupo, então. Daí eu dei essa tarefa para os líderes do curso, né? Do grupo lá de estudos, para eles fazerem junto, né? Então, o líder recolheria esses materiais, iam construindo junto. Isso é possível ou não? Isso é possível, tranquilo. A gente Tá. só pede para que todo mundo envie no seu Life, porque Ah, o certo. cadastro pelo Life é individual, né? Então, é o Uhum. Life da Maria, o Life do João. Então, eles podem fazer os registros juntos, organizarem esses registros juntos e encaminharem individualmente os seus registros pelo Life, tá? Mas Joia. ótima estratégia, professora. Obrigada. Tá? Cristina, Boa noite, pessoal. boa noite. Eu tenho duas dúvidas. O template do envio da segunda etapa, ele é o mesmo? É Sim, igual. é o Tá. mesmo. E também, igual a professora anterior, eu também não tinha entendido muito a proposta, e como os alunos ficaram perguntando, eu, dentro do meu contexto ali do que eu li e tudo, eu tentei orientar, mas alguns alunos enviaram de forma errada. Eu Uhum. posso solicitar uma repostagem, porque eu vi que tem como, aparece no YouLife assim, ó, repostar. Posso pedir para que eles façam novamente, quem tem interesse, né? Porque a maioria Professor, aderiu, fez, que legal. mas fez de forma, fez num Word e enviou um Ah, papel em um Word, mas assim, da minha sala, 90% fizeram bonitinho, mas não no template, ai, que seres de luz, né? Quando eles querem, gente, quando eles eles são querem. ótimos. Professora, ótima pergunta. A gente teve esse questionamento também por alguns professores e a equipe do Life respondeu para a gente que era um envio único, que não dava para a gente ir lá cancelar o envio do estudante para ele reenviar. Só que agora a senhora está me dizendo que tem uma repostagem, então tente. Se der para repostar, maravilha, porque eu acredito que possa ter múltiplo envio, que ele não trava para o estudante, tá? O que a gente Mas, pode talvez tentar fazer também é que no segundo envio ele envie a primeira parte junto com a perfeito, segunda, tudo junto, um envio só, né? Eu vou, exatamente, isso que eu vou ia, tentar fazer as exatamente. duas coisas. Isso que eu ia te falar, que daí para 3 de junho ele manda um PowerPoint maiorzinho, com os registros da primeira e agora com os registros da segunda. E, gente, a gente está atento a esses pequenos, né, entraves para a gente melhorar para o próximo semestre. Então, no próximo semestre, a gente ter essa articulação melhor para envio, para que a gente tenha um controle de cancelar o envio de algum estudante que mandou, quer reenviar, a gente ter essa autonomia no live e também uma régua de comunicação. Como eu disse para vocês, a gente teve, né, alguns entraves aqui técnicos e acabou que atrasou o lançamento do projeto. Mas a gente teve envio por e-mail, tanto para coordenadores, professores, os estudantes, pelos canais oficiais, tem lá um tutorial, tem os vídeos. A gente vai deixar aqui também, já deixo no chat. A professora Damares já até deixou. Obrigada, viu, Damares, por ter colocado aqui os links. Tem um drive específico para professor. Então, é só clicar ali, tem todas as informações. E a gente está disponível para dúvidas, tá? Então, claro que isso
vamos melhorar para o próximo semestre, tá? A gente vai falar mais do projeto, começar mais cedo, falar dele, e estar mais próximo para a gente sanar essas dúvidas e essas questões técnicas aí da plataforma, tá? Mas nenhuma mãozinha levantada, né, Milá? Também não vi nenhum, gente, nem um dedinho mindinho, assim, negócio, não. Bom, Acho que ficou então, bem claro. maravilha, que bom, que bom. É isso, acho que é um projeto pensado com coração, por professores, né? A gente, de coração mesmo, assim, peço que esses pequenos entraves, né? A gente sabe que a gente desceu em cima já no semestre correndo, aluno perguntando o que é como eu aprendo. Eu ainda tenho que dar conta de entender como é que eu aprendo, mas a gente vai pegando o jeito, a gente vai falando. Gente, eu acho que eu tô invertida com a Mila. Ela travou para vocês? Isso, Travou. agora a Negócio Camila travou, você voltou, Priscila. Quando eu consigo voltar, a Camila trava, olha. Mas o trabalho em equipe é assim, sincronia. Até quando uma trava, a outra some. Então, eu queria Mas eu voltei, agradecer ok. a todos pela presença, dizer que estamos disponíveis para dúvidas. Temos também o e-mail da modelagem, tá? modelagem@animeeducação.com.br. Vou colocar aqui no chat. Desculpem ter parado o quiz assim no meio, tá, gente? Foi falha técnica, eu tive que reiniciar meu computador. O Homero estava me auxiliando até agora, não foi, Homero? Mas eu queria aproveitar para registrar que o professor Marcelo Zanetti, Ariadne, Wagner, Roberta, Ricardo, Chádia, Cristiana, Anne, Regina e Gasper foram os top do nosso quiz, momento quiz. E agradecer a presença de todos e o espaço mais uma vez. Laís, Homero, Dani, é maravilhoso poder contar com vocês e poder contribuir com esses espaços, como é o horário coletivo e o Antesala Mais. Maravilha. Ô, Pri, para os próximos quiz, a gente já reserva uma passagem para Salvador, né? Para quem ficar assim nos primeiros lugares, já pensou, gente? Ave Maria. Justíssimo, no carnaval ainda, viu, Mila? No Tô carnaval, dentro. exatamente. A Lai já tá dentro, assim, ó, a gente pega um chiclete com banana, né, não, Dani? Pra sair ali no Farol da Barra, tudo certo. Gente, muito obrigada, viu? Vai Contem ser incrível. conosco. Obrigada a Incrível mesmo. vocês, viu, pela presença, pelos esclarecimentos. Acho que saímos todos aqui entendendo mais esse projeto bacana, como eu aprendo, que só vai crescer. Obrigada, Camila, obrigada, Priscila, e obrigada a todos que estiveram aqui com a gente essa noite. Boa aula para vocês e até amanhã no horário coletivo, Saúde Mental e Docência, na perspectiva da neurociência e na perspectiva da psicologia. Vai ser bonito também. Até lá. Uau, vamos nessa. Imperdível, gente, imperdível. Imperdível. Tchau, Até tchau, amanhã, gente. Boa aula. pessoal. Muito obrigado aí, Pri, Beijo. Camila, Rodrigo, Dani, Laís, todo mundo. Tchau, Boa pessoal. tarde. Tchau, tchau, gente. Tchau.